Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, também sou orientador de mestrado e doutorado aqui na mesma instituição e também na UFV, e também sou orientador supervisor de pós-doutorado. Tudo isso na área de neuromodulação. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para você sobre o TDCS. TDCS significa estimulação transcraniana por corrente contínua. É claro que a sigla TDCS está em inglês, em português seria ETCC, né? Mas nós temos aqui um importante aliado no tratamento de desordens neuropsiquiátricas e também neurológicas e também para outras condições, como por exemplo dor crônica, que nós temos uma aplicabilidade muito grande para esse tipo de corrente, né? Mas o que é o TDCS? O TDCS é uma corrente polarizada. Ou seja, nós temos um polo positivo e um polo negativo, e a corrente ela passa através da cabeça do nosso paciente, então nós posicionamos eletrodos na cabeça do paciente, e essa corrente ela passa pela cabeça do paciente e ela transfere a energia dos elétrons que estão passando do polo positivo para o polo negativo, e essa energia ela é transferida para a cabeça do paciente, e nesse caso especificamente para os tecidos. Especificamente para o tecido neural e também para as células da glia, ou as células de apoio ao neurônio também, tá? É muito importante a gente entender que do ponto de vista prático, do ponto de vista usual, clínico, do dia a dia, o TDCS é extremamente simples de aplicar. Nós temos um controle de intensidade, nós temos o tamanho dos eletrodos, que nós podemos também modular, e nós também temos o tempo que nós podemos aplicar. Entretanto, essa simplicidade ela não se traduz em uma coisa trivial do ponto de vista da neurofisiologia ou do aprendizado que o nosso paciente vai ter ou das modificações estruturais que a gente é capaz de fazer através da neuroplasticidade. Mas essa é uma conversa para um outro momento. Hoje eu quero falar para você especificamente dos benefícios do TDCS para você que está tratando seu paciente, muitas vezes se vê limitado nas suas técnicas e também nos resultados, nos desfechos que a gente tem com os nossos pacientes. Aqui, onde a gente atua, nós temos um ambulatório, e esse ambulatório atende gratuitamente diversos pacientes, dos mais diversas desordens e patologias. Entre elas, fibromialgia, que é extremamente prevalente aqui, pacientes que sofrem com pós-chikungunya, síndrome pós-chikungunya. Então, isso tem nos dado um pouco mais de bagagem prática, usual, para a gente poder intervir nesses pacientes. Além, é claro, das nossas atividades junto a pacientes também neuropsiquiátricos, como, por exemplo, pacientes com depressão, pacientes com distúrbios do neurodesenvolvimento, como TEA, TDAH, transtorno da ansiedade generalizada. Então, veja que a aplicabilidade é muito grande. A gente também pode se perguntar se o TDCS, de um modo geral, ele tem um bom nível de evidência. Bom, para tudo que eu falei até agora para vocês, existe um nível de evidência muito interessante. E já existem meta-análises, revisões sistemáticas com meta-análise, que é o nível mais alto de evidência que a gente pode chegar, que a gente pode ter, e esse nível de evidência afirma, né, ou reafirma a utilidade do TDCS para tratamento dessas patologias. Com tamanhos de efeitos variados, claro, mas todos eles com benefício muito importante aí no tratamento dessas desordens que o nosso paciente acaba sofrendo. Bom, e como o TDCS ele atua? O TDCS ele tem algumas frentes de atuação. A primeira, e talvez a mais óbvia, seja a do campo elétrico sobre o próprio neurônio. O TDCS ele não tem a capacidade de fazer o neurônio disparar ou despolarizar, tá? E ele não tem essa capacidade justamente porque nós utilizamos uma intensidade de corrente muito baixa, justamente para proteger o nosso paciente. Quando a gente vai olhar sobre a segurança, a tolerabilidade do TDCS na literatura, a gente percebe que são pouquíssimos efeitos adversos quando eles acontecem, e mesmo assim, depois que cessa a corrente, rapidamente esses efeitos adversos eles são dirimidos aí, eles não se prolongam no nosso paciente. Os efeitos que a gente normalmente vê são efeitos de uma dor de cabeça leve, uma vermelhidão na pele, uma coceira na pele, coisas simples que 1-2 horas depois já está sanado. E a gente ainda tem que adicionar o seguinte, que depois da aplicação mais frequente do TDCS, esse paciente nem percebe mais esses efeitos adversos
e eles são aí deixados para trás, a gente pode utilizar o TDCS com tranquilidade. Então veja que é um equipamento extremamente útil, um equipamento que tem uma excelente aplicabilidade e que ela atua, como eu estava dizendo para vocês, no neurônio. No neurônio, ele faz com que o limiar de repouso do neurônio, ou seja, o neurônio ele fica ali, né? Quando não está passando um potencial de ação, ele fica num determinado potencial elétrico, e esse potencial elétrico é de aproximadamente menos 70. Quando nós utilizamos o TDCS, o que a gente consegue com o neurônio é fazer com que esse potencial de repouso ele se eleve ali para menos 50, menos 55, e aí a gente acaba por diminuir a distância que ele tem que percorrer até chegar no limiar de disparo. Então, o neurônio, para ele disparar, né, para que ele despolarize, conduza a informação para o próximo neurônio, ou mesmo, se for um motoneurônio, para o músculo, para uma víscera ou para uma glândula, por exemplo, esse neurônio ele precisa de um limiar mínimo aí, elétrico para poder disparar. Então, quando a gente utiliza o TDCS, nós facilitamos esse limiar de disparo, tá? Nós aproximamos o limiar de repouso do limiar de disparo. Uma outra coisa extremamente interessante é que quando nós também utilizamos o TDCS, o neurônio ele se repolariza mais rapidamente, ou seja, ele volta ao seu estado normal mais rapidamente. Quando isso acontece, o neurônio está pronto de novo a disparar. E uma das coisas que mais afeta a neuroplasticidade, principalmente no adulto, que é através da plasticidade sináptica, né, é justamente a frequência de disparo desse neurônio. Então, se o neurônio ele dispara mais frequentemente, a probabilidade de ele fortalecer essa, digamos, a conexão com o neurônio seguinte é muito mais alta. Então, quanto mais esse neurônio dispara, mais a gente influencia esse neurônio pós-sináptico, para onde ele está dirigindo essa comunicação, e aí, claro, nós vamos ter uma comunicação, uma ponte entre eles muito mais forte. Mas não é só isso que o TDCS faz. O TDCS ele tem uma atuação também na hemodinâmica cerebral. Quando nós olhamos uma aplicação de TDCS, e recentemente o nosso grupo de pesquisa publicou um artigo a respeito, né, nós percebemos que, ao utilizar o TDCS, nós conseguimos, de forma seletiva, aumentar a hemodinâmica cerebral. Ou seja, simplesmente, se você quer utilizar o TDCS para aumentar a perfusão sanguínea, aumentar a saturação de oxigênio, a quantidade de oxihemoglobina que está circulando ali naquele tecido, o TDCS é um bom aliado para que isso aconteça. Então veja que existem patologias que nós temos essa desordem acontecendo, ou um déficit aí de oxigenação ou de saturação de O2 acontecendo justamente no cérebro do nosso paciente. Uma delas é a depressão. Eu queria falar um parênteses aqui a respeito da depressão. A depressão hoje, ela atinge cerca de 35 milhões de brasileiros. Nós temos uma população de 214 milhões de pessoas. Então, é uma porcentagem extremamente relevante da população, que na maioria das vezes ainda se encontra desassistida. Muitas vezes esses pacientes, eles são refratários à medicação, principalmente aqueles pacientes que têm uma depressão um pouco mais severa. Quando a gente olha nesse contexto, a gente precisa de ferramentas mais diretas e que menos custosas, inclusive, para que a gente possa utilizar com esses pacientes. E o TDCS, ele se presta a isso. Bom, o TDCS hoje ele é considerado padrão ouro para tratar depressão. Em que sentido, Alexandre? Bom, nós já estamos estudando isso há muito tempo. E muitas publicações já saíram a respeito dos efeitos do TDCS sobre a depressão. E ele foi considerado nível A de evidência, ou seja, não restam mais dúvidas sobre a utilidade do TDCS para tratamento de depressão. Isso acontece também com a fibromialgia. Nós hoje temos uma indicação também de grau A para tratar a fibromialgia com o TDCS. Então veja que a aplicação ela não é especificamente para doenças neuropsiquiátricas ou desordens neuropsiquiátricas. Pelo contrário, ele tem um espectro muito amplo de atuação. Uma outra indicação, essa já nível B, é a acidente vascular cerebral. Inclusive, nós podemos utilizar mais focalizado na lesão para que nós justamente aumentemos a perfusão naquela área e assim o nosso paciente ele consiga ou, digamos assim, diminuir a lesão, né, a amplitude da lesão, ou mesmo estimular áreas que estão próximas ali, adjacentes àquela lesão, para que nós consigamos
fazer as funções que aquela área lesionada já não vai fazer mais. Então veja que nós temos uma utilidade bastante ampla aí para a aplicação do TDCS em diversas áreas, não só para desordens neuropsiquiátricas. Voltando um pouquinho sobre o papel do TDCS. Bom, como o TDCS ele tem uma aplicação para aumentar a hemodinâmica cerebral, a gente sabe que o sangue é um carreador muito bom de calor, né? E porque a maior parte do sangue é água através do plasma, representado pelo plasma. Então veja que quando nós utilizamos o TDCS, nós também carreamos aí junto com o sangue calor para que esses tecidos eles sofram aí um aumento leve de temperatura. Mas esse aumento leve de temperatura já é o suficiente para diminuição da viscosidade daquele tecido. O que é a viscosidade? É a densidade daquele tecido. Então veja que o tecido ele se torna mais fluido, menos denso, menos viscoso. E aí nós temos uma mais facilmente a passagem de substâncias através, né, dessa barreira, digamos assim, entre o vaso sanguíneo e também os tecidos, e obviamente ocorre maior troca, tanto de substrato quanto de oxigênio e gás carbônico ali naquele nível tecidual. Bom, isso é um outro ponto importante. A gente falou sobre a barreira, né, entre o sangue ou a condução do sangue e também o tecido neural. Nós temos o que nós chamamos de barreira hematoencefálica, que é uma barreira imposta aí ao tecido sanguíneo para que nós não tenhamos, por exemplo, uma infecção, né, uma passagem de micro-organismos ou toxinas do sangue para o sistema nervoso central. Apesar de que nós temos no próprio sistema nervoso central um sistema imunológico muito bem desenvolvido, através principalmente das células microgliais, mas ainda assim é muito importante que haja uma barreira para impedir que esses micro-organismos eles ultrapassem essa barreira, tá? Mas veja que além dos micro-organismos, nós também temos passagem, como eu já mencionei para vocês, de substrato, de oxigênio. E o TDCS ele facilita muito, ele torna mais permeável essa barreira hematoencefálica, chegando na ordem, inclusive, de 100 vezes mais permeável essa barreira hematoencefálica. Bom, você deve estar pensando assim, bom, isso não vai facilitar uma infecção no meu sistema nervoso central? Não, não vai. Né? Essa permeabilidade é uma permeabilidade bastante seletiva. Além do que, eu já mencionei também para vocês que existe um sistema imunológico muito profícuo ali no sistema nervoso central, que vai bloquear, por assim dizer, a ação desses micro-organismos no nosso sistema, protegendo, por assim dizer. Então, veja que nós temos só benefícios aí quando nós aplicamos o TDCS nos nossos pacientes. Nos resultados clínicos, a gente pode mencionar algumas coisas, e aí eu vou focar naquilo que realmente a gente tem muitas evidências já determinantes que a gente tem de ganhos aí nesses pacientes. O paciente com depressão, como eu já mencionei também para vocês, ele tem ganhos aí nas funções executivas, porque nós utilizamos a aplicação no córtex frontal e pré-frontal desse paciente, justamente as áreas que lidam com essa função executiva. Então, melhora de atenção, melhora de memória, tomada de decisão. Isso faz com que esse paciente com depressão ele melhore a sua capacidade de resposta, né? Tanto as terapias que ele está fazendo, as medicações que ele está tomando, e principalmente ele melhora a sua hemodinâmica cerebral, que está muito diminuída. É um quadro do paciente depressivo que ele fatalmente vai ter um quadro, um nicho mais anaeróbio acontecendo ali nesses córtexes frontal e pré-frontal. Bom, do ponto de vista da fibromialgia, a melhora na dor também do paciente, tá? Então, um estudo que nós estamos fazendo também aqui com paciente fibromialgico, nós temos uma fila de espera de mais de 70 pacientes aqui no nosso ambulatório. Então, nós estamos utilizando, né, por assim dizer, a boa vontade desses pacientes como participantes das nossas pesquisas, e esses pacientes eles têm demonstrado também uma melhora na função cognitiva. Ou seja, nós temos aqui equipamentos que vão fazer a mensuração dessa função executiva do paciente, então foco, atenção, a velocidade de reação, né, quando é demandado uma resposta desse paciente, e que no caso do paciente fibromialgico, ele está bem aquém, bem diminuído em relação à pessoa ígida, a pessoa que não tem nenhuma desordem. E com a utilização da neuromodulação, nós conseguimos melhorar também essa resposta cognitiva desse paciente. Então, mais um benefício aí do TDCS para a utilização com pacientes fibromialgicos, além da dor, né, para esse paciente.
Uma outra utilização, como eu mencionei também, para pacientes com acidente vascular encefálico. Esses pacientes, eles se beneficiam muito dessa aplicação, principalmente quando a aplicação ela é feita precocemente, na fase subaguda. Ele vai ter também ganhos na fase crônica, mas menos ganhos que se nós utilizarmos precocemente com esse paciente. Então, sim, vale muito a pena utilizar com o paciente com AVC o TDCS. Também desordens do neurodesenvolvimento. Eu tenho, e aí um testemunho pessoal, eu tenho dois filhos que são autistas, né? Uma delas, a minha pequenininha, ela tem 3 anos de idade e ela iniciou o TDCS com 1 ano e meio, né? Já apresentava algumas características de ser não verbal ou de ter uma restrição muito grande na verbalização, na comunicação, e nós utilizamos justamente para estimular essa parte com ela. E hoje ela fala bastante, né? Então nós temos aí um efeito em casa aqui do TDCS com a minha filha, né? Além, obviamente, de outros ganhos na sua abstração, que é uma dificuldade muito grande para o autista, esse quadro imaginativo que a criança nessa idade tem, o autista ele não tem, ele é muito mais, digamos assim, pragmático, né? Mais realista. E no caso dela, isso já está começando a se manifestar, ela já abstrai, as brincadeiras já são um pouco mais imaginativas. Então, isso é um sinal também de que a neuromodulação por TDCS, ela está realmente surtindo efeito no quadro clínico dela. O meu mais velho já tem 17 anos de idade, ele já usa neuromodulação há alguns anos, e também, principalmente na parte acadêmica, dificuldade na concentração, ele também tem uma desordem de atenção, né? Então ele tem dificuldades na concentração por longos períodos, então isso afeta também a sua vida acadêmica, e nesse ponto tem melhorado bastante. Além também do quadro social, ele é autista nível 1, então nível 1 de assistência, e nós vimos durante esses anos de aplicação uma melhora, uma maior disposição, por exemplo, na parte social. Então, são ganhos que a gente observa aqui na nossa vida, no dia a dia. Não são coisas que a gente ouve falar ou que está só na literatura, mas a gente percebe isso nos nossos pacientes. Além do que, eu já mentorei e supervisionei diversos, dezenas de profissionais. E todos eles, sem exceção, falam muito bem e colhem frutos aí da aplicação por TDCS nos seus pacientes, nos seus consultórios. Então, nós queremos deixar aqui uma mensagem para vocês, né, dos benefícios que a neuromodulação por TDCS ela é capaz de fazer. Nós não estamos baseados apenas em situações neurofisiológicas ou explicações puramente teóricas, pelo contrário, existem inúmeros estudos clínicos já demonstrando esses efeitos, combinados, obviamente, com a melhora neurofisiológica, mensurável do paciente, mas também melhoras clínicas palpáveis, evidentes, e que nós precisamos incorporar o TDCS na nossa prática clínica. Quanto mais cedo nós fizermos isso, melhor nós vamos tratar os nossos pacientes e os resultados serão muito mais evidentes do nosso tratamento com eles. Então, vale muito a pena nós aprendermos em detalhes, mais aprofundadamente, como nós vamos utilizar esse TDCS, essa estimulação, do ponto de vista prático, né? E para isso eu convido vocês, porque nós vamos ter um curso agora. Esse curso ele é híbrido, é um curso que parte é teórico online, facilitando aí o engajamento de pessoas do Brasil inteiro. E nós vamos ter uma parte prática, né, que vai ser em dezembro. E essa parte prática ela acontece tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em Minas Gerais. Então você é convidado a conhecer mais dessa técnica, aprofundar um pouco mais a neuromodulação, porque através dessa técnica você pode beneficiar muito o seu paciente. E o melhor disso tudo é que hoje a neuromodulação ela já é reconhecida por diversos conselhos aí profissionais, um deles da fisioterapia, da fonoaudiologia, medicina, enfermagem. Então, nós hoje temos uma regulamentação. E o mais interessante é que nosso curso ele está totalmente dentro dessa regulamentação, ou seja, nosso curso ele tem a carga horária necessária para que você faça o apostilamento junto ao seu conselho e você tenha aí o registro na sua carteira de formação na área de TDCS para que você possa aplicar isso com segurança com o seu paciente. Mais do que isso, nós ainda temos o reconhecimento, a chancela de uma faculdade através do registro do nosso curso junto a essa faculdade, e esse certificado é emitido junto a essa instituição de ensino superior, dando ainda mais credibilidade para que você possa atuar com segurança
junto ao seu paciente. Então não perca essa oportunidade, seja um vanguardista, né? Quanto mais a gente espera, mais a gente deixa oportunidades aí passar. Um ponto importante que, agora para finalizar mesmo, que eu queria reforçar com vocês, é justamente a parte financeira que você obtém a partir do tratamento com a neuromodulação. Como os resultados eles são muito, muito evidentes, os pacientes hoje eles estão buscando avidamente profissionais que sejam capazes de entregar a neuromodulação de forma qualificada para eles. E, infelizmente, hoje nós temos apenas 0,001% dos profissionais da área da saúde devidamente capacitados para entregar essa técnica de forma segura para os pacientes. Então, quanto mais cedo você se capacitar, melhor você vai estar preparado para atender esses pacientes e, claro, o retorno financeiro ele é muito melhor quando você tem os resultados e consegue demonstrar isso. No nosso curso, nós também vamos dar instrumentos, ferramentas, para que você possa avaliar o segmento desse paciente, a evolução desse paciente. Não só através de questionários, mas mostrando, né, diretamente para o seu paciente, com ferramentas de baixo custo, acessíveis para você, para que você consiga mostrar a melhora real para esse paciente ao longo do seu tratamento. Então, é um curso muito completo e que vai te dar boas informações para que você possa sair desse curso devidamente capacitado para atendimento prático, imediato, aplicação no outro dia para o seu paciente, tá bom? Então fica o convite, certamente aqui, né, nesse vídeo aqui a gente tem um convite aí para você, um link que você pode acessar para que você possa se inscrever no nosso curso e ser aí um profissional ainda melhor do que você já é. Fica esse convite, fica o meu abraço também, muito obrigado por esse tempo, espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre o TDCS, me coloco também à disposição para qualquer dúvida. Segue também o meu Instagram aqui no registro. Um grande abraço para você e até a próxima.